Oi, gente, sempre bonita começando para vocês e hoje a gente está aí com assuntos super interessantes e a gente já começa falando sobre transtorno do espectro autista no ambiente de academia e natação. Bom, quem vai conversar aqui comigo sobre esse assunto importante, principalmente nos dias de hoje, que se fala tanto dessas situações, essas coisas que antigamente era meio que tabu, Sim. né? Hoje, graças a Deus, não é mais. Tá aqui o André Luiz, ele que é da Academia Estudo de Corpo Livre. Tudo bem, Tudo André? bem, Lari? Boa tarde. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Seja bem-vindo ao Muito nosso podcast obrigado, aqui. sim, muito obrigado. Muito feliz, muito contente pelo convite. Acho que é um assunto muito importante pra gente Sim, estar tratando, né? sim. Graças a Deus a gente vem tendo mais visibilidade ultimamente. O As pessoal tendo... pessoas não sabem o que é, né? Exatamente, é uma coisa que sempre existiu, mas sempre foi muito Aham. obscura, as pessoas tinham medo. Hoje em dia a gente está conseguindo ter mais visibilidade para esse público. E assim estamos conseguindo ajudar cada dia mais esse pessoal, né? Que eu acho que é um Que às grupo. vezes os pais, né? Você falando de criança, você é professor de natação Sim, infantil. Se falando de criança, muitas vezes os pais não percebem, né? O exatamente, que sim. que é o transtorno do espectro autista. Então, assim, queria primeiramente que você desse assim um plá para o pessoal entender, falasse para o pessoal, porque tem pessoas que às vezes a criança ela até tem alguns sintomas, ela Sim. manifesta e os pais não sabem muitas vezes o que é. E aí, para tratar isso mais pra frente é mais complicado, né? Sim. O transtorno ele é um déficit, né? Uma falha, entre aspas, Uhum. no desenvolvimento cerebral da pessoa. Então a criança normalmente já nasce, quando normalmente ela nasce já com o transtorno, não tem como a gente adquirir o transtorno, né? E normalmente os sintomas começam a aparecer desde a primeira infância. Então ali a partir da criança, no período que era para começar a andar, às vezes ela tem dificuldade para desenvolver o caminhar, ela tem dificuldade para Uhum. desenvolver a fala. Anteriormente de um ano, contato visual com a mãe. São alguns sinais assim, mas a gente está falando dos níveis mais altos de suporte, né? Que são as crianças mais Entendi. comprometidas. As menos comprometidas, elas vão apresentar dificuldade na fala, dificuldade no caminhar, dificuldade, às vezes, por exemplo, ela gosta de um determinado tipo de comida e só daquele tipo de comida. Ela não costuma variar muito a alimentação dela. Então são esses pequenas coisas que vão mostrando pra gente que ela pode estar enquadrada dentro do espectro, né? E a partir de que idade, assim, que se consegue entender que realmente ela precisa de um auxílio nesse sentido? Assim, normalmente a partir dessa idade mesmo, quando começa a ver essas primeiras Tipo, começou a dificuldades, andar, isso, ali no período caminhar. entre um ano, entre 12 e 24 meses, não tem um diagnóstico completo ainda, porque o diagnóstico estão revendo para essa situação, mas Ainda não hoje tá só firme. se fecha a partir dos 3 anos. Entendi. Mas tem alguns casos mais comprometidos que a gente tem, vamos pôr, quase certeza que a criança está dentro do espectro mais cedo do que os 3 anos. Então ela tem um pré-diagnóstico onde já consegue começar algumas intervenções clínicas para estar auxiliando no desenvolvimento do bebê, né? A Tá. partir ali de um ano e meio, já consegue estar efetivamente trabalhando com eles. E em questão de desafio, porque assim, eu acredito que deve ser um pouco complicado, né? Porque quando a gente fala autista, geralmente a criança que é autista, ela já é mais. Ela já não tem aquela disponibilidade de repente, estar em sociedade, ela é mais retraída, né? Como que funciona esse desafio de ensinar as crianças, né, com autismo e como lidar, né? Acostumar elas, isso, vamos dizer, num ambiente de academia, num ambiente a nível de natação. Sim, tem os seus desafios como toda pessoa. Eu costumo Uhum, dizer assim que a gente não trabalha com crianças autistas. Nós trabalhamos com crianças. exato. E crianças que Concordo com você. e crianças que precisam de um suporte. Uhum. Todo mundo precisa de suporte em algum momento da nossa vida. Eu acho que todo dia todo mundo precisa de um suporte a alguma coisa. Não tem Exatamente. um dia que passa que alguma Sim. coisa não acontece que você precisa de um Sim, suporte, então são gente. É crianças normal. que precisam um pouco mais de suporte. Uhum, Então, assim, claro, elas têm algumas dificuldades, principalmente se a gente for no horário que a academia esteja muito cheia de dificuldade sonora, porque às vezes tá acontecendo lá na Corpo Livre. uhum. A gente tem aula de adulto acontecendo junto, aula de hidroginástica acontecendo junto, outras crianças na piscina. Então a questão sonora, a questão de estímulos para eles é complicado. Assim, o que normalmente a gente faz é ir conversando com a criança, já anteriormente já comunica os pais, ó, vamos colocar na natação, ok. Mas a gente tem que estar adaptando essa criança, conversando com ela.
Dentro da aula mesmo, a gente adapta algumas atividades com os colegas. Hoje, como já está tendo esse acesso maior a esse público, já tendo mais informações, as crianças já entendem mais, porque na escola elas têm muitos coleguinhas dentro do espectro. Então a gente fala, eu costumo falar para as crianças, por exemplo, esse colega que está chegando, ele tem algumas dificuldades, o prof precisa ajudar um pouquinho mais ele, eu preciso que vocês me ajudem. Então eu busco chamar as outras crianças para estar me ajudando com o colega. Então, nessa questão das dificuldades, eu sempre costumo pensar que todo mundo tem as suas dificuldades. Eles têm um pouquinho mais, mas nada diferente do que uma criança típica, que a gente chama, né? Então, a gente chama eles de neuros atípicos, pela questão do autismo, e as crianças que não têm o autismo, crianças típicas. Isso também serve para TDAH, TOD, esses outros transtornos, né? Então eu utilizo muito essa questão da conversa, da adaptação de exercícios, de auxílio mesmo, que não consegue mexer a perninha porque tem uma dificuldade motora. A gente ajuda ali mexendo a perninha, mexendo o braço, dando muito a questão de estímulos fáceis de eles entenderem. Então eu costumo brincar, com a criança autista, não adianta você falar assim, por exemplo, vá nadando mexendo a perna de crawl, pegar a bolinha verde. Eles vão entender, mas eles não vão assimilar o que tem que ser feito. É muito melhor falar, pegue a bolinha verde. Então você adapta a maneira de falar para que eles consigam entender fazer de uma maneira mais simplificada, né? O que eles precisam estar realizando nas atividades. Em relação a nível de autismo, porque tem os níveis também, né? Isso, existe um grau de dificuldade, digamos, na aula, na adaptação, até, por exemplo, em relação a médico, né? De repente o médico... A gente sabe que o médico ele tá ali auxiliando, indicando, eu acredito que até indique, né, as crianças a procurar fazer alguma atividade física, ainda mais na questão social, de ambiente. Mas o nível, ele atrapalha ou não? Assim, eu costumo dizer, quero até deixar bem claro pro pessoal, que o nível ele não é do autismo. O nível é do suporte que a pessoa precisa. Porque o suporte ele é regressivo. Então eu consigo parar de ter suporte. Ou diminuir o suporte necessário. Então o nível não é do autismo, o nível é do suporte, que ele precisa. Então nós temos 3 níveis de suporte. O nível 1 de suporte, o nível 2 de suporte e o nível 3 de suporte. O nível 1 é aquela criança, aquele indivíduo que vai ter dificuldade de falar, dificuldade social, que com o tempo ele consegue ter uma vida típica normalmente. Vai ter as suas dificuldades, mas ele consegue. O nível 2 já precisa um pouquinho mais de ajuda. Então ele vai precisar de um auxílio ali para se comunicar, ele vai precisar de um auxílio para comer, para cortar. E o nível 3 são aqueles níveis mais comprometidos. Que normalmente a criança, a pessoa é bem comprometida pro resto da vida. Ela vai ter dificuldade de se comunicar, de olhar no olho, de comer, de caminhar. Então, assim, dentro da academia, da Corpo Livre, nós trabalhamos até o nível 2 de suporte. Então, isso que eu queria ver com você, até que nível que vocês trabalham. Nós trabalhamos com o nível 1 e 2 de suporte, e isso com as crianças pequenas. Com as crianças maiores, a gente tende a pegar apenas o nível 1 de suporte também, porque as maiores não chegam pra gente. Os médicos encaminham mais pra clínica. Então, pra nós, como nós trabalhamos com os médicos, que a gente tem algumas parcerias, eles trabalham com... Eles sabem o público que a gente atende, que são outras crianças, que tem muito barulho, muito estímulo, então eles encaminham as crianças que conseguem estar nesse ambiente. Entendi. Entendeu? Porque daí também é muito sofrimento para uma criança de nível 2, nível 3, que daí ela não aguenta barulho e tudo mais. O problema é o barulho, né? Exatamente. É o ambiente no coletivo, eu acredito, né? E tem a questão motora, porque muitas não têm equilíbrio, então na piscina mais funda ela não vai conseguir se equilibrar, ela pode estar se afogando. Verdade. Então ou o professor vai ter que ficar 100% com ela, vai ter outras crianças, a gente não tem esse nível de suporte para atendê-las. Então a gente atende nível 1 e nível 2 de suporte na academia, que é o que a gente consegue, né? Em relação, assim, a adaptações específicas, que é o que a gente está falando agora, né? Que atende melhor o público, no caso, como que é essa coletividade com as outras crianças, esse ambiente? Porque eu acho que ele é fundamental para a criança que tem esse espectro, ela conseguir sair dele, né? Como diz você, segurar, né, essa situação e até desenvolver de uma maneira mais típica, né? Assim, eu costumo, vou falar por mim, né? Eu costumo utilizar sempre essa questão de conversar com as outras crianças. Então eu explico a situação, falo, o prof precisa de ajuda. Então, claro, não no começo, porque a adaptação da criança dentro do espectro, eu preciso adaptar a aula, então eu vou fazer uma aula mais fácil, vou fazer uma aula com flutuadores, que são macarrões, pranchas, materiais que me ajudam com que a criança flutue, para que eu consiga dar auxílio para as outras crianças também.
Aí depois dos flutuadores eu passo para uma aula onde eu tenha que ajudar todo mundo. Então eu faço uma aula mais difícil para todos, para que eu tenha que ajudar um por um, para que essa criança dentro do espectro se sinta incluída. Claro. Para que eu não deixe, por exemplo, todos nadando e eu ajude só ela. Então eu faço uma aula mais difícil para que todo mundo precise de ajuda. Então tem essa questão. E por último eu começo a trabalhar a parte social com eles, que são estafetas, que são jogos de equipe, que são atividades. Que é muito legal, Que é muito legal. E além de tudo, eu tô fazendo o lúdico com eles. Então eles estão Sim. brincando. Então pra eles não vão estar nadando, eles vão estar brincando. Claro. E dentro dessa brincadeira a gente consegue desenvolver todo o processo ali dentro da aula de natação, né? Quanto tempo leva para, digamos, eu não estou dizendo agora em relação ao transtorno ou uma criança que já é típica, mas quanto tempo de normal para uma pessoa aprender a nadar? Vai muito de pessoa para pessoa. Vai muito da questão, por exemplo, se tem medo, se tem um trauma, se não tem. Mas normalmente, assim, vamos colocar numa criança de 6 a 8 anos, que ela já tá maiorzinha. Dentro de 6 meses, é pelo menos o básico, se ela não tiver algum trauma. Então, vamos dizer, a criança chegou sem trauma, sem nenhuma questão, vai começar a nadar. Ela gosta de água. Ela ama a água. Ela vai lá. De 2 a 6 meses, ela tá nadando bem razoavelmente. No sentido assim, não se afoga. Não se afoga. Não. Fica ali. Isso é o mais importante. Ela não se afoga, ela consegue se salvar. Entendi. Sabe que eu acho que esse é o principal. É o principal, né? Aí, tipo, os 4 estilos, que é o que a gente busca na natação, aí é o tempo de cada um. Qual que é o mais difícil de aprender? Assim, eu particularmente falando, pra mim, nós temos 2 situações. O mais cansativo e o mais difícil. O mais cansativo é o borboleta. O borboleta, ele é o mais cansativo. Tenso, né? Mas o tecnicamente mais difícil é o peito. O peito? Porque ele é o diferentão da turma, né? É verdade. Porque se você pensar o crawl, costas e borboleta, a perna é pra cima e pra baixo. O braço é rodar o braço. O peito, ele é o diferentão. O peito você tem que dobrar, abrir, fechar a perna e você tem que fazer um balãozinho com o braço. Então, tecnicamente, para você entender o movimento, assimilar em relação aos outros... E tem mais a respiração ainda, Exatamente. Né? Que você tem que se equilibrar ali para puxar o ar. Sim, então vocês têm que puxar o ar, fazer a pernada diferente. Então, o mais difícil, na minha visão, é o peito. Mas o mais cansativo é o borboleta. Tá, e o mais fácil? É o crawl. Aí esse é o queridinho de todos, né? Aquele de costa que você só coloca o quadril pra cima e fica boiando, não, aquele o relaxante. É fácil, mas para as pessoas que têm labirintite, por exemplo, ele é mais difícil. Sério? Porque como você não tem a referência, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem labirintite. Pra mim, costas é o terror, porque eu fico muito tonto fazendo costas. Olha, isso é uma coisa que eu não sabia. Sim. Eu acho que muita gente também não sabia. Sim. Não que ele vá afetar todos, mas ele pode, né? Dar uma tonturinha. Uma tontura. Ou, por exemplo, pessoas que têm medo, não enxergando o fundo. É mais difícil. Eu acho que na hora de nadar, jogar a mão pra trás, né? Isso. Medo de bater na Exato, raia, não conseguir de ficar bater em pé, lugar. De perder a referência. É. Então, assim, o mais fácil e o mais rápido é o crawl. Que é o que olhando pro fundo da piscina, que seria nas Olimpíadas, é o estilo livre. Então, olhando pro fundo, rodando o braço, mexendo as pernas, é o mais... o mais comum, o mais fácil, né? E assim, as crianças com transtorno de espectro autista, elas aprendem todas essas categorias, todos esses módulos? Ou você, óbvio, vai começar pelo mais fácil, pelo mais seguro, né, pra ela, Sim. Mas acaba desenvolvendo todos ou não? Acaba desenvolvendo, elas têm total capacidade de desenvolver, mas normalmente não se desenvolve. Por conta, no sentido assim, não que elas não consigam, mas demanda mais tempo. Então, assim, o foco principal com elas não são os 4 estilos. É mais a questão motora. Então, elas conseguirem trabalhar o equilíbrio, elas conseguirem trabalhar a movimentação de pernas e coordenação motora, coordenação da respiração. Então, assim, tecnicamente, dificilmente elas vão chegar num nível técnico refinado. Por conta dessa questão do neurodesenvolvimento que eu comentei lá no comecinho, de ser um pouquinho defasado. Então elas conseguem, mas é muito mais difícil. E também depende do nível, né? Sim, o caminho é muito maior. Então, mas normalmente, assim, pelo menos na academia, domínio total dos 4 estilos é bem difícil. Mas, por exemplo, do crawl, do costas... O conhecimento... Eles conseguem. Tipo, com o auxílio e o nível básico de cada nado, eles desenvolvem. Legal. Sim. E assim, qual que é o papel da família? Porque eu acho que esse também é um papel fundamental, né? Para a criança poder se desenvolver nas aulas. Eu acho que ali é um trabalho direto com o professor, Sim. né? É uma troca muito grande ali, não é? É um trabalho de confiança e de suporte muito grande. A gente precisa da família junto com a gente. Não só da família da criança dentro do espectro, mas como os pais dos coleguinhas.
Porque às vezes essa questão do entendimento de, por exemplo, o prof precisa mais ajuda para um do que para outro. Também tem esse entendimento que uma criança precisa de mais suporte do que a outra. Porque, por exemplo, é o que eu brinco, numa aula de adultos. Chega uma senhora de 70 anos com medo de nadar que quer aprender a nadar. Eu vou auxiliar mais ela ou vou auxiliar um rapaz que já nada 2.000 metros por aula? Ela, né? Entendeu? Então tem... Que tá precisando mais. Exatamente. Então tem toda essa questão. Mas a família é muito importante pra estar dando esse auxílio pra criança, pra dando essa confiança. Inclusive com os menorzinhos, eu costumo deixar os pais perto da piscina pra criança ter essa confiança. Porque eu costumo dizer assim, imagine, eu brinco, se coloque no lugar da criança. Você tá deixando seu pai, deixando sua mãe, entrando num lugar estranho que é molhado, quente, tem cheiro estranho, cheio de barulho com um desconhecido. Nossa, ela surta. Ela surta. Qualquer pessoa numa situação assim não ia conseguir prestar atenção. Não. Então, você tendo o pai e a mãe ali do lado, ela consegue se organizar e ter uma confiança maior. Né? Exatamente. Fica mais seguro. Então, eu digo, o papel principal da família é dar esse suporte tanto para a criança quanto para o professor. Então, é muito importante estar comentando com o professor os diagnósticos que a criança tem, seja o autismo, seja o TDAH, seja o TOD, que é o transtorno opositor, seja o TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo. É muito importante estar sinalizando para os professores para que a gente possa estar adaptando as aulas para essas crianças e adaptando o nosso... a gente costuma falar, o termo técnico seria manejo, né? É um termo estranho assim, para comentar, mas o manejo com a criança, que seria o modo de lidar, o modo de abordar. A gente muda de criança para criança se tiver algum dessas neurodivergências, né? Então... E você tem que ser um pouco psicólogo também, né? Sim. Você olha assim, você já sabe qual que é essa criança que tá segura, qual que não tá, o que tá acontecendo. Exatamente. Eu acho que olhou ali já faz um check-up, né? Sim, já pela experiência e vivência. Exatamente. No assunto, né? Lá na academia a gente não trabalha com psicologia, mas a gente trabalha com a psicomotricidade. Que seria... Bacana você falar isso. Eu costumo dizer que é a educação física terapêutica. Que a gente vai trabalhar junto com as emoções, que a gente vai trabalhar junto com o bem-estar, juntamente com a questão motora. Então Muito é psico da questão emocional e motricidade da questão motora. Então a gente une essas duas coisas, que é uma vertente muito boa e muito importante, para estar conseguindo desenvolver essa parte emocional e social com as crianças, né? Muito bacana. E assim, você sente que... Vamos colocar meninas ou meninos, porque o menino geralmente ele é mais ativo, né? O menino ele é mais impulsivo. Isso também regula ali na hora da aula, uma criança que tem o transtorno do espectro autista, ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Aí é criança pra criança, que eu vou discordar Depende um pouquinho de um. você. Tem uns meninos que são impulsivos, mas tem umas meninas também que botam o terror. Botam o terror? Aí é de criança pra criança. Aí a criança, a maneira com que cada uma é. Então tem menino que é mais quietinho, menina que é mais quietinha, menino que é mais agitado, menina que é mais agitado. Isso então, é indiferente. Então, pros pais que estão em casa, que ficam naquela, será que eu levo, não levo? Pode levar. Pode levar, a gente dá conta. Pode levar a criança agitada, a criança calminha, a gente dá conta. Tá Vocês tudo bem. são em quantos professores no estúdio hoje que trabalha com a natação infantil? Com a natação infantil, se eu não me engano, nossa equipe está entre 8 e 12 professores. São bastante. Nós temos 3 horários de aula, né? Tem manhã, tarde e noite, todos os dias de segunda a sábado. Bacana. São bastantes professores. E geralmente quantas crianças, assim, por turma? Depende da idade. Então, de 2 a 3 anos a gente trabalha com 4 crianças. De 4 e 5 anos nós trabalhamos com 7 crianças. E de 6 a 11 também com 7 crianças. E a duração da aula, geralmente, são 40 tempo? minutos. 40 minutos. 40 Aí tem um minutos. alongamento. Como é que funciona Com a natação isso? infantil a gente não tem esse processo. Assim, a gente já entra com a aula direta, daí vai de cada professor para professor. Mas normalmente nós fazemos um aquecimento já nadando, ou com uma brincadeira, ou com uma atividade mais de adequação ao meio aquático, né? Entendi. Aí tem a parte principal da aula, e os últimos ali, depende do professor para professor, 5, 10 minutos é uma brincadeira livre para que eles possam trabalhar essa questão social, possam trabalhar a questão de autonomia, possam estar trabalhando a questão de criatividade, de estratégias, tudo isso daí da maneira deles, né? Nós temos bastante material, bastantes brinquedos, podem brincar à vontade. Dentro dos limites a gente colocamos algumas regras. Eu costumo pôr, por exemplo, hoje só pode brinquedos pequenos, hoje só pode brinquedos grandes, hoje a gente vai brincar em dupla, hoje a gente vai brincar todo mundo junto. E também tem os temas, né, de datas comemorativas, que eu acho que isso é muito bacana também, Exatamente. né? Na nossa academia a gente trabalha com quase todas as datas, nós trabalhamos. Então, Carnaval teve aula temática, Páscoa teve aula temática, Natal tem aula temática. Então, todas as festas comemorativas do ano a gente faz
essa questão Que temática bacana. com ele, sim. E assim, essa questão estratégica que você disse, isso se coloca não só para as crianças típicas, Pra mas todos. também para todos de forma em Pra geral. todos. Aham. Quando começa uma turminha, qual que é a primeira estratégia de vocês, professores, ainda mais com crianças que têm o transtorno do espectro de autista? E seria no caso assim, as crianças elas entram, são todas com o espectro ou é tudo... São todas misturadas. Misturadas. São todas misturadas. A gente costuma colocar essa inclusão com as crianças todas Isso é juntas. muito bom. Sim. Porque eu tô perguntando coisa que mães perguntariam, Sim, né? exatamente. Não, são todas juntas. E como funciona normalmente? Eu vou falar de mim, porque cada professor... A gente tem uma metodologia da academia, mas cada professor tem a sua maneira Tem a de sua trabalhar. maneira de trabalhar. Eu costumo, com as crianças, não, porque nós não abrimos turmas fechadas. Então, por exemplo, assim, a gente não vai ter 6 crianças que vão nadar sempre juntas. Nós temos um horário e, se tiver vaga, crianças novas podem entrar todos os dias. Então, a gente trabalha com a turma, com a turma É bem rotativa que a gente... versátil, aham. Então, assim, quando chega uma criança uma criança nova, normalmente o que eu faço é a criação de vínculo. Então aí eu vou ficar de 1, 2 semanas trabalhando o vínculo. O que é trabalhar o vínculo? Entre aspas, deixar a criança fazer o que ela quer dentro das minhas regras. Então assim, Sim. por exemplo, você quer brincar? Vamos brincar. Com qual brinquedo você quer brincar? Então nós vamos ficar brincando mais tempo. Pra ela se acostumar com Pra você ela também, se acostumar, né? pra ela conseguir ter a confiança em mim, ter a confiança nos amigos, sabe? Conhecer a situação. Claro, você já é uma criança, por exemplo, de 11 anos, 10 anos, e já consegue nadar sozinha? Vamos nadar, vamos fazer aula convencional, aula normal, a gente só vai adaptando algumas atividades pra elas. Então, por exemplo, o que eu faço é tipo, pra você você vai fazer tal exercício. Pra você vai ser diferente. Mas isso já são as crianças já com acima de 9 anos, que já tem uma compreensão da dificuldade de cada um, tem uma compreensão sobre si, né? Com as crianças pequenas ali de 2 a 6 anos, que é onde o público autista mais é procurado dentro da academia, eu costumo sempre fazer mais brincadeira. Então chega uma criança nova, a gente vai brincar. Vai ser uma aula de brincadeira, vai ser uma aula onde a gente vai jogar os brinquedos na piscina para eles irem buscar e retornar, soltar bolinhas, sabe? Tipo, ir mergulhando aos pouquinhos se a criança quiser, caminhar mais sobre a água. Então é mais essa questão de adaptação e criação de vínculo, Entendi. Todo esse processo. Tá, vamos falar assim em relação à metodologia, planejamento, né? Como que você faz isso? Você faz isso antes ou é de acordo com a aula, você vendo como que a coisa vai ganhando? Porque como você mesmo falou, cada criança tem seu estilo, cada um tem seu tempo. Como que você desenvolve? Isso é de cada profissional também? Isso, como eu comentei, na academia nós temos uma metodologia, nós temos um planejamento mensal e anual, né? Então na academia a gente trabalha com a psicomotricidade psicomotricidade aquática, junto com a natação. Então nós temos objetivos, por exemplo, essa semana nós vamos trabalhar equilíbrio. Ah, vocês têm um tema. Nós temos um tema para cada semana. A gente faz esse planejamento, Tá. a gente faz uma Isso é reunião bacana. dos professores no começo do ano, no meio do ano. A gente estabelece os critérios de cada semana. Então, essa semana nós vamos trabalhar, por exemplo, nado do crawl com equilíbrio. Então, Tá. nós temos essa metodologia lá, nós temos esse planejamento. Aí, dentro, cada professor vai selecionar uma maneira que vai trabalhar esse equilíbrio, vai trabalhar esse crawl, vai trabalhar as respirações. Então, cada semana a gente tem um planejamento já feito no começo do ano. Como eu costumo fazer, que a gente também tem acesso no sistema anteriormente, quantas crianças vão ter na aula, quais são as crianças que vão ter na aula, se é a criança mais nova, se é a criança mais velha, se é a criança primeira aula experimental. Como a gente tem esse público, a gente faz uma anamnese antes, então a gente é sinalizado, essa criança está dentro do espectro, essa criança tem TDAH, então a gente é sinalizado anteriormente para que a gente possa estar fazendo essas adaptações ali na aula. Isso que é legal que você falou da criança com espectro e falou da criança com TDAH. Essa mistura, é tudo, os pais sabem dessa interação, tanto das crianças comunicado, típicas, sim. ou como que isso funciona, porque tem muita gente que pode ter essa dúvida, né? Sim. Por isso que eu toquei no assunto. A gente, normalmente, o pai da criança vai ser explicado a ele que podem estar misturadas as crianças. Mas a gente prefere preservar a academia dessa as questão. crianças. Se o pai e a mãe quiserem conversar, não tem problema. Mas a gente prefere preservar até também para não criar rótulos e situações assim mais porque desagradáveis. elas estão lá justamente para tirar esses rótulos. Exatamente. Né? Então, pra sair, sanar qualquer situação assim. Então, como eu costumo dizer, eu não dou aula para crianças autistas, eu dou aula para crianças. Exatamente. Independente da criança que vier, a gente dá aula para ela, porque se ela tiver autismo, se ela tiver TDAH, se ela tiver TOD, se ela for uma criança típica, ela é uma criança. É normal. E André, assim, porque eu acho que você tem esse pensamento, mas muita gente não tem. Sim. Como que é a questão do preparo? Você acredita que ainda
precisa melhorar essa questão de formação de profissionais que trabalham com as crianças atípicas, em questão de ambientes esportivos. Como que tá pro lado profissional? Assim, eu costumo comentar que na educação física é o patinho feio. Assim, são poucos os profissionais que se habilitam e se especializam nessa área. Lá na Estúdio todos são especializados, nós temos treinamentos recorrentes para esse público, tanto que foi o motivo de eu estar aqui, que a gente foi feito uma palestra sobre o autismo, né? Então, assim, vem crescendo o número de profissionais habilitados, mas ainda é um problema no mercado. Existe não digo um curso, mas algum conhecimento específico dentro dessa área para vocês? Sim. Por exemplo, tem a psicomotricidade, que é a minha especialização, né? Eu me especializei em psicomotricidade. Aí você faz ali, você vai ser uma especialização. Exatamente, você faz uma especialização. Tem cursos, né? Tipo congressos e palestras que trazem vai muito do profissional querer trabalhar, né? Assim, na área. Porque para trabalhar com esse público eu sei que não é fácil. Eu costumo comentar assim que você... em níveis mais altos, né? Que são, vamos dizer assim, você tomar tapa e guspe na cara da criança não é todo mundo que aceita numa brincadeira. Então, assim, é um público que ele precisa de muita ajuda, mas também é um público que você demanda um esforço maior, principalmente psicológico do professor. E é muito amor do professor, exatamente, não só pela sua profissão, mas pelo ambiente, pela situação e pela criança. Sim, né? Tem que gostar muito. Tem que estar ali todo 100% para a criança, 100% para as dificuldades dela, para as demandas dela. E assim, não são todos que buscam, mas os que buscam são muito bem especializados, que é o nosso caso lá na Corpo Livre. Então, as pessoas que trabalham na natação infantil têm esse conhecimento que vai trabalhar com todos esses públicos. Então, todos são especializados para estar atendendo todas essas demandas. Maravilhoso. Sim. Quando eu digo que é uma das melhores que tem na cidade, se não for a melhor porque tem os profissionais capacitados, nós né? temos, assim, muito capacitados, inclusive. Tanto que muito bom. Eu tinha saído em 2023, retornei agora no começo do ano, porque eu fui fazer minha especialização, eu fui atender o público autista em clínicas, mas eu falei, não, preciso voltar para lá, porque lá é referência, lá é onde eu me sinto bem, então que bacana. Vou estar buscando, estar auxiliando essas crianças. Em relação à metodologia, porque assim, quando a gente fala de metodologia, como você estava falando muitas vezes, isso é um pouco vasto, né? Cada um tem a sua, mas vocês seguem um padrão da academia, cada um tem o seu individual. E dentro disso, como é que você organiza esse planejamento com base nas atividades? Como você falou, é uma coisa que vocês se reúnem, que vocês conversam, é dentro de um coletivo e também é passado para os pais, isso? Sim, é passado para os pais. Então, esse planejamento mensal e semanal que nós temos, eles tá exposto na academia mesmo com banners, né? Então, nós temos ali a sinalização da semana, que hoje é semana do Krau, hoje é semana do Costa, junto com todos os objetivos que a gente vai trabalhar. Então, essa parte, ela é conversada coletivamente. Nós conversamos com a coordenação, os professores, a gente faz uma reunião e estabelece. As atividades dentro de cada aula varia de professor para professor. Então, como eu posso trabalhar equilíbrio de uma maneira, você pode trabalhar de outra maneira. E assim, o equilíbrio está sendo trabalhado da mesma forma. Então, essa parte dos exercícios, eu costumo fazer sempre no começo da semana. Então, no final de semana eu planejo todas as minhas aulas. Cheguei lá no momento, tem uma criança nova, tem algumas adaptações dentro dessa aula que eu já planejei. Então, muitas vezes eu penso assim, eu vou fazer tal exercício, mas eu posso adaptar assim, assim, assim. Então, a gente já tem variações do exercício dentro do que a gente já planejou. E assim, você falou da questão das crianças, às vezes, eu acho que deve ser muito desafiador, né? Sim. Você dá aula para criança que, de repente, como você mesmo falou, pode te dar um tapa na brincadeira. Como é que você lida com isso? Como que é para você, o André, trabalhar com isso nas crianças? Eu gosto muito, sabe? Para mim, assim, é extremamente prazeroso, não tomar o tapa, mas auxiliando a criança. Elas. Porque, assim, quando a gente pensa nessas situações onde eles chegam nesse ponto, são situações assim, onde eles estão provavelmente entrando em uma crise, já estão em uma crise, então é onde eles mais precisam de ajuda. E foi aonde eu me especializei. Então eu falo assim, se eu não quisesse isso, eu não teria me especializado. Então eu lido muito bem com essas questões. Eu costumo sempre estar auxiliando da melhor maneira. Se caso eu não consiga dar conta, eu peço ajuda da família, peço ajuda dos pais. Então tem sempre essa questão de estar manejando ali da melhor maneira. E o bom é que o pai e a mãe sempre ficam perto ali também, Sim, né? sempre estão do lado, sempre pertinho. Então ali qualquer coisa a mãe fala, não pode, isso, aquilo. Daí a criança vê você como um amigo, né? Não... Normalmente quando a criança está em crise, ela não consegue. As crianças dentro do espectro que começam com esses comportamentos, ela, infelizmente, nesse momento é difícil dela controlar.
Porque é muita a questão sensorial que a gente chama da água, do calor, das crianças, os estímulos é muito alto, elas se desregulam e elas não pensam. Sabe, a gente não consegue, nesse momento da crise em si, é muito difícil da gente estar conseguindo conversar com elas. A gente tem que mais tentar acalmar. Então a gente usa estratégias, colocar num banho gelado, tirar desse momento, colocar um abafadorzinho no ouvido se for necessário. Sabe, a gente consegue trabalhar aos poucos para ir tirando ela desse momento, porque é onde ela mais precisa da gente. Então eu particularmente gosto muito de trabalhar com esse público, é a paixão da minha vida, assim, quando eu comecei a educação física, eu falei, eu preciso ajudar essas crianças. Né? Eu preciso ajudar pessoas e principalmente dentro do espectro. Porque são crianças e pessoas que precisam de muito suporte, muita ajuda. Então, para mim é um prazer estar ajudando, para mim é um prazer estar auxiliando essas famílias, escutando essas famílias e ajudando a desenvolver essa questão motora das crianças. E como que você vê o papel da academia, né? Porque não são todas as academias que abordam esse tema e que abrem espaço, né? Porque eu digo assim, é uma oportunidade dessas crianças estarem ali no coletivo, de estarem participando, de estarem principalmente num tratamento, porque é um tratamento muitas vezes indicado por médicos. Como que você vê o papel da academia incluindo, né, no caso, essa parte de espaços aquáticos? Tem academias que não têm, então já por ter, né, já é vamos dizer, um diferencial de você ter ali uma aula de natação e principalmente incluindo, né, tudo isso que a gente está abordando hoje aqui. Como é que você vê isso? Você acha que ainda tem resistência, falta de preparo dos profissionais para trabalhar na área, não só da natação natural ali, como essa que seria uma coisa mais atípica? Sim, a academia ela é um ambiente muito importante, eu sinto que estamos cada vez mais se atualizando nisso. Então, assim, se a gente pegar academias mais antigas, que é o caso da Corpo Livre, a gente está tendo que precisar fazer algumas adaptações, questão de estrutura, questão de treinamento da equipe, que a gente já vem fazendo desde quando eu entrei, vinha anteriormente também, mas eu posso falar a partir de 2021, que foi quando eu comecei a dar aula na Corpo Livre. Os treinamentos são sempre recorrentes, a gente está sempre se atualizando no tema, estão sempre acontecendo melhorias. Atividades também que a gente vê, né? Sim, atividades e tudo mais. Melhorias na estrutura da academia para estar recebendo essas crianças, para estar recebendo esse público. Então, com rampa de acesso, com barras para dar auxílio para caminhada. Isso é muito legal você falar. Isso é muito importante. Com escada adaptada. Então, por exemplo, na aula de hidroginástica, que normalmente quem faz as aulas de hidro são pessoas idosas, a gente tem lá a nossa turma 60 a mais, a escada é adaptada para que eles possam ter segurança para entrar na piscina, tem a barra da piscina que é adaptada para que eles possam ter segurança. Então, com as crianças também, a gente tem material sensorial, a gente tem material de interação, a criança com o material e um colega. Então, a gente consegue estar se atualizando cada vez mais nessa adaptação para o público, né? E em questão da integração com as crianças, é o nosso maior desafio, de estar incluindo as crianças, porque não é algo fácil. Eu acho que até pelos pais, né? Não só às vezes, eles meio que às vezes podem resistir, né? Sim, tem essa resistência dos pais, tem as resistências às vezes da própria criança, ou dos próprios professores. Pode ser algo indireto, mas às vezes acontece, porque a gente é ser humano, a gente às vezes tá num dia super 100%, então às vezes acontece de ter uma certa resistência, uma certa dificuldade. E como eu disse, algumas crianças, elas têm, dependendo do nível de comprometimento, elas são um pouco mais difíceis do que as outras. Até mesmo as crianças típicas, tem umas que são geniosas, então essa inclusão, ela está acontecendo, ela é um processo, tem muito a melhorar, mas isso é no âmbito geral no nosso país, não só nas academias, mas como nas escolas, como em hospitais, como no mundo em geral, no nosso país em geral, na nossa sociedade, essa situação tá evoluindo, não está no ponto ideal, mas está evoluindo bem rapidamente, né? Bacana. Sim. Bom, eu vou deixar aqui então o @ da Academia Estúdio Corpo Livre, porque você gostou aí do assunto. Tem muitos assuntos, tem muitos temas importantes que a gente vai trazer aqui, que a academia tem, que, como eu falei, é referência. Então, tudo que você precisa para saúde e bem-estar tem na Estúdio Corpo Livre. Muito obrigada, muito obrigado, André. Lari. Adorei falar com você, viu? Contigo também, Obrigadão. muito obrigado. E agora,
depois do André vir falar sobre a questão de saúde, bem-estar, que a gente viu como é importante, a gente também vai falar de bem-estar, só que de uma forma mais vaidosa. Sim, nós vamos falar da parte estética. Porque não adianta a gente estar só bem por dentro, a gente tem que estar bem por fora, né? Então, o nosso assunto ele vai mudar um pouquinho. E eu tô com ela aqui, tô com a Bruna Kremer, ela que é especialista em beleza facial. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, tava com lindona. saudade de Também você. tava com saudade. Me conte, quando a gente fala de beleza facial, entra um pouco também no tudo que a gente estava falando aqui, né? Sim, sim. Você também fala muito de trabalhar essa parte de dentro para fora. Sim, com que certeza. a gente tem que estar bem. E eu acho fundamental quando a gente fala de beleza facial, as pessoas, às vezes, elas acordam. Não acontece muitas vezes de você acordar, nossa, eu tô me sentindo horrível hoje. Daí o dia parece que já é feio. Acontece. Você não consegue fazer nada naquele dia, nada sai de acordo, porque você não está se achando. É tudo mental. Claro que é, tudo mental, é um estado de espírito que a gente fala, né? Pra gente estar bem por fora, a gente precisa estar bem por dentro. Isso a gente já falou outras vezes, né? Sim. É essencial, não adianta, não tem como. E assim, quando o pessoal volta, né, da praia, o pessoal sempre volta ali com mancha de pele. A pessoa volta detonada, né? Eu sou lá nativa, fico lá, ó, paz e amor, Toma feliz da sol como se não houvesse amanhã, como né? se não existisse mais vitamina D no mundo. É aquela ali e pronto. E pronto. Quando a gente fala disso, sempre tem os tratamentos pós-verão, Sim, né? sim, temos. Fala um pouquinho deles pra gente. O que a gente tem? A gente vai entrar num assunto específico, né? Aqui ainda tá aqui a outra imagem. Nós vamos trocar agora para da Sim. Bruna. Mas dentro disso a gente tem um assunto específico que é o quê? É a parte do microagulhamento. Sim, Quais são microagulhamento, os tratamentos limpeza de que geralmente pele. usa? Esse pós-carnaval aí traz muitos malefícios para nossa pele, né? O pós-carnaval, o pós-final de ano, então ele deixa a nossa pele um pouco mais judiada, né? É mais churingadinha que eu falo ali, Sim. sempre para as minhas pacientes. Então, assim, a gente tem várias coisas que a gente pode começar a fazer, que a gente sempre fala que são os tratamentos de outono e inverno, né? Que o pessoal volta com tudo, porque aproveita o verão como se não houvesse amanhã. E no inverno, bora tratar todas as manchas ou todas as coisas ruins que acontecem com a pele, né? Eu sempre falo que o primeiro de tudo, gente, não adianta você gastar com skincare, não adianta você, vou fazer preenchimento, vou fazer isso, aquilo, aquele outro, se você não fizer o básico, que é o básico que funciona, que é a limpeza de pele. Isso a que eu queria limpeza falar. de pele, gente, não adianta. Você pode fazer 1000 coisas na tua pele. Adianta você ir lá, passar um creme maravilhoso que você pagou lá, uma fortuna com a pele suja. Então, quando eu estava iniciando essa parte de começar a cuidar da pele, então eu cheguei lá no local, eu queria fazer botox a todo custo da minha Sim. vida. Até falando isso, tem que fazer de novo. Mas eu queria muito fazer. E a pessoa olhou pra mim e ela falou, não, você vai fazer uma limpeza de pele antes. Eu falei, não, eu quero fazer botox, como assim? Ela falou, se você quer um efeito do botox duradouro, faz a limpeza de pele bonita. Isso mesmo. E aí ela começou a me explicar e a gente acaba não dando tanto valor. Gente, é essencial. essencial. Eu falo, a limpeza de pele, ela não é estético. A limpeza de pele é saúde. Ela não é estético. A gente tem os outros procedimentos, botox, preenchimento, harmonização, são mais estéticos, mas a limpeza de pele, ela é saúde. Ela vai fazer bem para nossa pele, para o nosso rosto e, consequentemente, até para o nosso espiritual, para nossa parte ali sabe, pra nossa autoestima. Ela vai fazer bem. E é uma coisa básica, a limpeza de pele. É um dos cuidados mais básicos que a gente tem, mas que a gente necessita. Tá, aí a gente entra num ponto que eu acho que muitas pessoas... mas eu não preciso ir num especialista. Eu compro aquelas coisinhas que vendem na farmácia, aquela geleinha que eu taco no nariz e eu tiro tudo. Não existe isso? Existe. Não pensam. Pensam. Sangra meu olho. Então, e não pode, não é? Gente, assim, ó, não é que não pode. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Porque até onde eu sei,
às vezes de fazer bem dá um efeito rebote até muitas vezes, né? Sim, sim. O que acontece? Esse tipo de produto não é um produto que ele é profissional, ele não foi feito exatamente para aquilo, entendeu? A limpeza de pele, ela é uma coisa básica. Quando a gente vai fazer, a gente demora de 1h30 a 2 horas numa limpeza de pele bem feita. Não é uma coisa rápida que todo mundo acha, um fast food. Não, gente. A gente precisa ter todo um preparo para a pele, preparar pra gente poder fazer a extração, pra gente não danificar tanto a barreira cutânea, pra gente não correr o risco de manchar aquela pele e ter os efeitos rebotes que tanto dizem por aí, né? Que esses excessos de skincare, ao invés de ajudar, acaba estragando. Entendi. E assim, como que é o passo a passo de uma limpeza de pele? Ela tem que fazer uma vez só, ou ela tem que fazer mais de uma? Depende muito, acho que, de cada um, né? Isso, Precisa vai fazer uma depender. anamnese antes, né? Vai depender da avaliação que a gente faz no nosso paciente, tá? Geralmente, os adolescentes, que é um público que eu tô atendendo bastante no momento, a gente tá fazendo a cada 15 dias, por conta de ter muita acne, muita espinha, aí eles cutucam. E agora, na Páscoa, então, foi, olha, só Jesus na causa. A pelezinha dos meus adolescentes estava linda, chegou lá tudo cheio. Eu falei, ó, isso aqui é chocolate, porque a gordura, ela faz isso com o nosso organismo, né? Então, assim, a espinha, o cravo, principalmente a espinha, ela é o excesso de sebo. Então, a gordura faz a gente produzir mais esse sebo e reflete tudo na nossa pele. Então, tipo, não é um mito, ai, comi chocolate, me deu espinha. Não, é hormonal mesmo, nosso ali, do nosso sistema mesmo. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado no excesso de chocolate. Eu briguei com as minhas até essa semana por conta delas terem comido muito chocolate. Daí, elas sofrem um pouco mais na limpeza de pele. Mas elas vêm a cada 15 dias, né? São adolescentes, estão com os hormônios à flor da pele, não tem tanto esse cuidado na parte da alimentação, são um pouco ansiosas. Então, assim, tem mais essa parte hormonal que tá totalmente ainda, né, desregulada, por mais que às vezes algumas ainda procuram fazer essa parte de regulação, mas às vezes não tem totalmente ainda. Então, a gente tá fazendo a cada 15 dias, vai depender muito da nossa avaliação. Pode ser a cada 15, pode ser a cada 30, pode ser a cada 45, 60 ou 90 dias. Vai depender da pele, vai depender de cada paciente. Por isso que eu sempre falo que a minha limpeza de pele, ela é personalizada com o que o meu paciente vai precisar. Eu não faço uma receita de bolo para todo mundo. Cada paciente que deita na minha maca é uma avaliação e é um procedimento diferente. Eu não faço só a limpeza de pele com extração. Se eu vejo a sua necessidade de um dermaplaning, eu vou fazer. Se eu vejo a sua necessidade da gente fazer um laser no rosto, eu vou fazer. Se eu vejo a necessidade da gente fazer um peeling, eu vou fazer. Então, assim, eu não fico só no arroz com feijão. Eu não gosto de limpeza de pele arroz com feijão. Eu gosto de um negócio mais incrementado, porque é assim que eu vejo o resultado e consigo passar o melhor resultado para as minhas pacientes. Então, eu acho que é essencial a gente ter esse cuidado. Sim. E assim, quando a gente fala de limpeza de pele, algumas pessoas têm um pouco de receio em fazer, porque acha que vai marcar, Sim. que vai ficar inchado, que vai apertar, que vai doer. Sim. Então, assim, desmistificando esses medos. Sim. Explica Assim, pro pessoal como funciona. vai depender da pele. Tem pele que fica mais inchada, tem pele que vai fazer uma descamação um pouco maior, tem pele que nem vai parecer que a pessoa fez alguma coisa. Então, assim, vai depender muito da pele da pessoa, sabe? Depende muito do que a gente vai estar fazendo ali. Então, assim, é uma coisa assim, a gente tem também aquela coisa, ai, dói muito, dói muito. Todo o preparo que a gente faz antes da limpeza de pele é justamente pra gente tornar um procedimento mais tranquilo, sem tanta dor, não ser nada traumático, assim, entendeu? Porque antigamente a limpeza de pele era feita, ainda é, as pessoas fazem com cureta e coisa lá. Gente, eu não sou a favor da cureta, eu acho que a cureta, ela machuca muito, ela dói pra pessoa, é totalmente desconfortável, se a pessoa ela tem uma tendência de manchar a pele, vai manchar a pele. Então, assim, eu não faço a minha extração com cureta, eu não gosto, assim, não é o que eu uso pra fazer a extração. Tanto que, assim, a limpeza de pele, ela é, infelizmente, um procedimento dolorido. A gente tenta não fazer ele dolorido, mas vai depender de cada pessoa, assim. Só que muita gente que eu faço fala, nossa, que mão leve. Ai, que tranquilo. Nossa, pra mim foi bem tranquilo. Outra vez que eu fiz com outra pessoa foi traumático. Então, assim, vai depender muito da técnica
que a gente usa na hora da extração pra gente tornar esse procedimento mais tranquilo. Geralmente, em base, assim, quantas sessões? 2, 3? Ó, a limpeza de pele não existe sessões, tá? A limpeza de pele é uma coisa que a gente tem que fazer o resto da vida, porque Então é sempre. saúde. É sempre. Aí vai depender... Uma vez por mês? É, por aí vai exemplo. depender do tipo da pele da pessoa. Se você tem uma pele oleosa, você vai fazer uma vez por mês certinho. Se a sua pele é uma pele seca, a cada 60 dias. Se é uma pele normal, que é o caso da minha, 45, 60 dias. Uma pele seca, 60, 90 dias. Vai depender. Mas o que não pode ficar é sem fazer a limpeza de pele. Gente, é essencial você fazer a limpeza de pele. Bacana, bom saber. Olha, gente, isso tudo que eu perguntei para ela aqui, eu acredito que são dúvidas que muitas pessoas têm. Então, eu fiz, assim, perguntas bem básicas, bem, nada muito... vamos dizer, muito emperequetado, porque a galera não é assim, a galera, ela é muito de ter essas dúvidas básicas mesmo. Sim. E tem muita, eu vou dizer, eu acho que é um pouco contraditória a internet em relação a isso, né? Bem contraditório. Em vez de ajudar, ela às vezes atrapalha a gente. Pois é, e aí tem muita informação que às vezes não bate com a realidade, e aí eu acho super importante a gente trabalhar esse assunto, trazer isso para vocês, porque a gente vê que a necessidade disso é grande, e não só para adolescentes, mas eu acho que é para o público que tem pele mais madura também. Sim, com Como certeza. que é o público, digamos, 50 a mais? Tem procura? Tem procura, tem que fazer também, gente. As pessoas, os 50 a mais estão se cuidando bastante. Eles vêm Então, procurar né? bastante Eu a também estética. sei. É essencial fazer. Eu atendo pacientes que, tipo, tem 60 anos e nunca fez uma limpeza de pele na vida. Então, a hora que vem fazer, a gente vai fazer a extração daqueles cravinhos, assim, tipo, são cravos imensos, né? Eu falo cravinhos, mas são Que imensos. o nariz parece um morango, né? Isso Aquele mesmo. nariz morango, vamos falar a verdade? Aquele lá que tem um Isso. monte de marquinha? Isso mesmo. É desse que a gente fala, É né? desse, aham. E é geralmente desse público, né, que não faz a limpeza de pele. Daí depois que faz, ama, fala, nossa, deveria ter feito isso antes. Mas a gente tira bastante coisa. Eu sou bem perfeccionista na minha limpeza de pele. Às vezes eu acho que eu sou perfeccionista até demais, mas é que não tem como, assim, sabe? E eu chego, assim, eu gosto tanto que eu chego até a conversar com o cravo. Eu falo, você não vai sair daí, você vai sair por bem, você vai sair por mal. Mas Porque, você assim, vai vai sair. Principalmente quem tem millionzinho. O million é aquele cravinho branquinho que fica, às vezes, aqui na região Chamam de do pé de olho. galinha? Não, o million. Tipo? Não, pé de Eu galinha é sei. aqui. O million, ele é um cravinho É branquinho. uma bolinha? Isso, uma bolinha. Geralmente ela dá ou na bochecha ou no olho. Eles são bem chatinhos Que é de meio tirar. parecido com verruguinha, que a pessoa acha que até que tá com uma verruga e no fim tá com... É um milho. Entendi. Ele é um cravinho que ele fica bem interno. Então a gente fura ele com a agulha pra gente conseguir tirar. E assim, às vezes saem em lugares assim que é tipo terrível. Igual aqui na Difícil, linha né? d'água. Ai, Sábado que mesmo dor. eu fiz procedimento numa paciente que ela tinha aqui na linha d'água. Furei e já tirei rapidinho. Ela falou, nossa, nem senti. Nem sentiu. Aham, que bom. que foi rapidinho. E quando a gente fala em agulha, já lembro aqui do microagulhamento. Sim. Vamos falar um pouco dele. Ele não dá aquela impressão que você vai enfiar a cara assim no asfalto e dar uma lixada? Então, a gente Explica isso tem... melhor pra gente, porque é que assim... falando português bruto, a Bruna vai falar, meu Deus, eu não vejo mais... Mas, gente, não é essa impressão que dá no primeiro momento que a pessoa levanta da mesa, Então, né? o microagulhamento Mudou? de antigamente, a gente tinha essa impressão. Porque antigamente o microagulhamento ele era feito com o dermaroller. Ele era como se fosse uma rodinha com várias agulhinhas Isso, ali esse nele. aí que eu lembro, que a pessoa fazia assim, eu falava, Jesus. Hoje em dia a gente não usa mais esse, gente. Graças Hoje em dia a a gente Deus. é extremamente moderno. A gente usa a caneta, né? Dr. Pen, Dermapen, onde a gente vai colocar uma agulha ali, a gente vai inserir na canetinha uma agulha. Eu gosto de usar com 12 agulhas, tem 12, 36, assim vai. São várias agulhas, eu gosto de usar com 12 e a gente vai fazer o microagulhamento ali no rosto da pessoa. E a gente vai regular também dentro dessa agulha o tanto que a tempo, gente né? quer. Não, o tanto que a gente quer liberar o biselzinho ali da agulha. Ou a gente libera pouco, a gente libera muito, então a gente vai. A profundidade que ela vai encostar na pele. Isso mesmo, a profundidade. Então, assim, eu coloco numa profundidade que
eu acho que fica confortável pro paciente. E eu pergunto, olha, tá confortável? Não, tá confortável, tá tranquilo. Se o paciente falar, ai, não, tá dolorido, eu vou diminuindo ela ali. Porque, assim, o microagulhamento, gente, ele não é um procedimento que é pra você sofrer, que é pra você morrer de dor. Não é Pra ficar com a cara no asfalto. não é um procedimento que Naquelas, precisa né? sangrar pra Que funcionar. antigamente sangrava. É lógico, Né? aquele negócio era... Aquilo lá era sabe o que eu tô falando, né, gente? Sei. Aquele rolo que parecia tipo aqueles rolinhos de pincel que você vai pintar a Isso casa. mesmo, cheio de agulha. Cheio de agulha. Aquilo Tinha umas ali, 1000 agulhas. Gente, aquilo me dava medo. Eu nunca fiz. Eu olhava as meninas saindo, ai, porque eu fiz o microagulhamento, saía toda linda, com a cara toda rachada. Então, parecia que a tinha gente queda no faz o asfalto. microagulhamento, fica vermelho, porque você tá fazendo um Mas é processo diferente. inflamatório ali no local. Então, assim, ele vai ficar vermelhinho, o pós-microagulhamento vai ficar vermelhinho, você vai sentir uma certa ardênciazinha ali, mas é normal do procedimento, não tem nada anormal Não ali é do daquela procedimento. forma Você não absurda, sabe. Não, né? não. É que assim, vai depender muito do paciente. Às vezes, quando o paciente ele tem uma pele um pouco mais grossa, uma pele um pouco mais oleosa, eu costumo pegar um pouco mais pesado, porque daí geralmente esse paciente ele tem cicatriz de acne. Então, assim, eu preciso atingir uma camada um pouco a mais ali na pele dele para eu conseguir um efeito bacana do tratamento, porque senão Sim. também a gente não vai ter Pra vir bons colagem, resultados. tudo mais ali, né? Isso, mas assim, vai depender muito da avaliação de cada paciente. E quando a gente fala microagulhamento, não é só simplesmente pegar uma agulha, né, que nem você falou, por mais que seja Sim. uma coisa específica, e passar ali na pele. Eu acredito que vá alguns blends, alguns Sim. ácidos, alguma coisa vai ali para ajudar no tratamento, Isso, né? vai depender da avaliação que eu faço no paciente. Então, assim, hoje em dia a gente tá muito em alta, né? A gente fazer como exossomos, que são ativos que a gente faz para hidratar a pele, que é bem comum, é coreano, né? São os tratamentos coreanos que estão vindo muito em alta agora pra gente. Eu gosto de fazer muito com ácido hialurônico, porque o ácido hialurônico, gente, ele é perfeito pra nossa pele. Então, assim, ele vai ajudar na hidratação, ele vai estimular colágeno, elastina, vai dar uma firmeza pra pele, vai ajudar na parte da uniformização, né, da pele. Então, assim, ele é maravilhoso. Eu gosto de usar bastante ele. Aí vai depender muito do que De o meu cada- paciente quer, do Tá. que cada paciente necessita ali, né, na nossa avaliação. Eu gosto de trabalhar também com o efeito BB Glow, que a gente fala, né, que a gente tem umas ampolinhas que ela tem os ativos, né, e ela tem também com corzinha ali, como se fosse um sorinho com cor. E isso, ele não vai, igual as pessoas falavam antigamente, que ele vai pintar o teu rosto e você vai conseguir como se fosse um micro... Agulhamento, como aquelas se fosse uma micropigmentação. micropigmentação. Não é uma Aham. micropigmentação. Ele é um tratamento que tem lá dentro, né? São ativos que tem lá dentro que vai tratar a pele da pessoa. O que ele faz, ele ajuda na uniformização da cor da Eu pele. acho maravilhoso esse. E super indico, porque eu fiz uma vez, gente. Óbvio que tem que fazer sempre. Sim. Mas uma vez eu fiz, eu achei a pele deslumbrante. Fica lindo. Fica linda, fica um glow maravilhoso, né? Fica uma Fica. pele perfeita. Você não precisa passar baby cream, você não precisa passar aumenta um corretivo ali se você tem uma olheira, senão se você não tiver, não precisa Protetor nada. solar com cor já tá pronto. Já tá pronto. Aham. Então, geralmente o que a gente indica em relação a tempo de tratamento do microagulhamento vai variar de 3 a 5 sessões, dependendo do que a pessoa precisa ali naquela pele, tá? Eu faço na minha pele uma vez por mês com ácido hialurônico, porque eu gosto de estimular colágeno, elastina, eu gosto de manter minha pele uniforme, não sou uma pessoa que usa aquele monte de maquiagem carregada, então Sim. assim, eu faço, gente, pro meu dia a dia, eu acho que fica perfeito, assim. E o que pode ou não pode? Porque, que nem você falou, querendo ou não, são agulhinhas, tem mix ali de tratamentos, questão de sair no sol, qual que é o que é indicado, né? O pós-procedimento. Então, quando a gente faz o microagulhamento, a minha paciente, ela vai pra casa e ela precisa ficar com os ativos pelo menos 12 horas ali na pele dela. Então, Sem assim, lavar, sem nada. lavar, sem ficar colocando a mão, sem nada. Eu preciso que fique aquele ativo ali na pele dela, que ele penetre bem, entre bem, pra ele poder fazer a função dele, né? E eu indico não colocar a mão no rosto, não lavar, aí após 12 horas, lavar com sabonete neutro, tá? Não usar água muito quente no rosto, ou água morna ou fria. Protetor solar, que é essencial, nada de pegar sol por 15 dias e esperar 24 horas para passar maquiagem.
Olha só, tem todo um, né, conceito aí. Tem. Tá, e existe alguma contraindicação para fazer o microagulhamento? Existe Qual que sim. é? Vai depender, né? Vai depender, mas assim, pacientes que que têm câncer, não pode fazer. Ou se você tem alguma ferida ali local no rosto, a gente não pode fazer. A gente tem que ficar Quem muito... tem melasma pode? Pode, quem tem melasma deve né? fazer, deve, ajuda muito. O microagulhamento é maravilhoso para quem tem melasma. Daí a gente vai usar um ativo, né, pro Específico melasma, pro melasma. específico pro melasma. Vai depender da avaliação, mas pode e deve fazer, ajuda bastante. Então, benefícios do microagulhamento. Basicamente, Ai, gente, olha, eu falo que o microagulhamento, ele é um tratamento que ele é perfeito para praticamente tudo que a gente precisa. Ele estimula colágeno e elastina, ele vai ajudar para pele que tem mancha, ele vai ajudar para poros abertos, para acne, para cicatriz de acne, para excesso de oleosidade. Então, assim, ele vai ajudar também para linhas de expressão fininhas, ruguinhas. Então, todas essas coisas ele ajuda muito. O microagulhamento a gente não faz só no rosto, tá? A gente pode fazer rosto, pescoço, colo, bumbum, olha, flancos, barriga, tudo. Porque daí a gente vai fazer, vou fazer pra celulite. Consigo fazer o microagulhamento pra celulite. Consigo fazer microagulhamento pra estria também. isso que eu queria saber. Pra estria, chega a diminuir a estria? Bastante. É por causa do colágeno, né? Que vai ativar ali, vai Ativa ajudar, tudo, né? Porque como ele vai fazer um processo inflamatório no local, então ele vai ativar a circulação sanguínea. Nessa ativação ali vai começar a fluir melhor, né? Oxigenar melhor ali aquele local, então ele melhora muito bem. Em quanto tempo a pessoa começa a ver o resultado? Olha, quando é corporal, a gente vai fazer uma vez por semana esse microagulhamento ou a cada 15 dias, porque a gente quer que o processo inflamatório não cesse ali, porque a gente quer que fique, ativo, né? Ativando. Então, assim, 2 meses a pessoa já vê uma mudança bem significativa ali no local. E facial? Facial também, nossa, facial gente, se você fizer o facial, primeira vez que você fizer 1 semana, você já tá vendo benefício no teu rosto. É incrível. Quem tem, por exemplo, quem tá lá com uma acne espinha, ela pode fazer o microagulhamento ou não? Já que a gente tava falando da limpeza de pele. Vai depender do grau da espinha, mas geralmente eu faço o combo de limpeza de pele com microagulhamento tudo no Olha. mesmo dia. Dá pra fazer assim, a gente consegue otimizar esse tempo, é bem tranquilo, a gente consegue fazer. E não é um tratamento caro, né? Se a Não. gente for ver, antigamente até era um pouco, porque era novidade, aquele rolo, aquele pincel gigante na cara pra deixar igual um asfalto. Hoje em dia não, além de ser uma coisa simples, no sentido de não ter aquele rolo mais, é só uma caneta, Sim, assusta sim. menos, né? Sim. E não só isso, mas a dor é diferente, os cuidados são outros. Sim. E assim, gente, em relação a valores, eu acho que a estética hoje em dia, ela tá muito acessível, né? Tá. Vai depender do que você quer investir no momento. Eu sempre falo, gente, Botox é perfeito, preenchimento, bioestimulador são perfeitos, mas a gente precisa começar com o básico. Foi igual eu falei, não adianta a gente fazer um monte de procedimento que são mais caros, né? E se a gente não faz o básico, que seria Que é a uma limpeza limpeza de de pele ou um microagulhamento. Então, assim, é essencial a gente fazer e os valores, assim, são extremamente acessíveis. A gente vai ter sessões de microagulhamento que você pode achar aí com a partir de R$180. Então, assim, não é caro, né? A gente consegue fechar pacotes, fazer valores melhores também. A limpeza de pele também, a gente tem um valor bem acessível lá no estúdio, né? Então, que o pessoal, todo mundo consegue fazer. Até o nosso estúdio, gente, ele fica localizado no bairro, no Sítio Cercado, que ele é um bairro, né, de periferia, é um bairro com pessoas mais humildes e as pessoas conseguem fazer vários tipos de tratamento lá, porque o objetivo do ABK Estética é a gente conseguir atender todos os públicos com valor justo. Então, a gente consegue realmente atender essas pessoas, ter essa demanda, né, para as pessoas irem lá e se sentirem lindas e saírem de lá linda. E fora as dicas, né? Porque a Bruna, ela é a rainha das dicas. Vou falar pra vocês da pele, como você deve cuidar e principalmente tomar água, né? Ai, gente, a água é Não essencial, adianta né? você fazer milhões de coisas se você não toma água, bebê. É. Tem que tomar no mínimo Gente, 2, ó, 3 a água, garrafinhas por dia. a água, ela vai ajudar pra tua pele, ela vai ajudar pro teu cabelo, ela vai ajudar no teu corpo. Se você faz procedimento estético, como preenchimento, harmonização, bioestimulador, que são procedimentos caros, e você não bebe água, você vai estar perdendo seu dinheiro. Uhum.
Vai mesmo, porque é importante, gente. Importantíssimo. E assim como o protetor solar que você tava falando, né? Protetor Que também solar, gente, fundamental. é igual escovar o dente. Tem Você tem que passar né? todo dia. Vamos colocar aqui pro pessoal, eu sempre gosto de colocar cada profissional da beleza que vem, ou até profissional da saúde, quando a gente fala de proteção solar, quantas vezes ao dia essa pessoa tem que passar? Qual a quantidade? Qual é o tipo? Tem gente que prefere aquele bastão. Será que ele tem o mesmo efeito do creme? Então, eu queria que você abordasse isso um pouquinho, porque querendo ou não, a gente entra na questão ali facial também, né? Sim, sim. De você ter esse cuidado. Gente, o protetor solar, tanto em bastão como ele líquido, né? Ele vai funcionar da mesma maneira. O importante é você passar o protetor solar. Eu sempre falo que no rosto tem que ser 50 a mais, né? Nunca usar menos do que 50. E assim, para quem tem melasma ou pós 35 anos, o correto já é começar a passar protetor solar com cor, porque a proteção desse protetor solar com cor é melhor, principalmente para quem tem propensão à mancha na pele. Entendi. E o correto é você aplicar de 2 a 3 vezes por dia. Quem tem melasma, gente, 3 vezes por dia, porque até a nossa luz aqui vai ativar o nosso melasma. E fora o normal, né? Que você já falou que a pessoa tem que usar. Tem que usar. Vou deixar aqui então a rede social da Bruna para vocês. Tá aqui, ó. Vou colocar embaixo para vocês também na descrição, para que você possa estar acessando, para que você possa entrar no Instagram dela, saber um pouquinho mais do trabalho dela, né, Bruna? Isso mesmo. O quanto é importante a gente ter esse cuidado com a pele, principalmente facial, né? Isso, por sinal, eu acabei de postar lá um videozinho de eu mesmo fazendo microagulhamento no meu rosto, Olha que legal. dando dicas, então vão lá dar uma olhadinha. Ah, eu amei ter você aqui, minha amiga. Obrigada, viu? Foi uma maravilha. E Foi você mesmo. gostou? Gostou do nosso podcast? Então se prepara que o próximo também vem aí com muitas novidades, muitas coisas bacanas. Não deixa de seguir o nosso Instagram, não deixa de estar por dentro de tudo que a gente coloca aqui pra vocês, tá bom? Um grande beijo, Deus abençoe e até o próximo Sempre Bonita.